abate de cada um desses animais. Quais os cortes que são produzidos? Qual a porcentagem de cada uma dessas partes? Então, vamos iniciar com o desdobramento de peso de um boi em seus vários componentes, como é que acontece em relação a seu peso e como é distribuído a cada parte da carcaça. Então, vamos imaginar inicialmente um boi na fazenda. Então, boi na fazenda, ele vai estar com 100% do seu peso. Vamos fazer aqui uma simulação de um bovino com 468 quilogramas. Tá? Então, esse bovino, ele não é um bovino muito grande, é um bovino médio, mas aí a gente vai ter essa simulação com esse peso. Então, o boi na fazenda, ele tem 468 quilogramas, e aí ele vai para um transporte, é retirado por um transporte, em direção ao abatedouro. Quando ele chega no frigorífico, o abatedouro, né, frigorífico, esse boi, ele não mais terá 100% do seu peso. Ele vai perder uma certa quantidade de peso, porque durante o deslocamento, ele vai perder conteúdo estomacal e vai perder também energia. Ele vai gastar energia e vai perder peso porque ele está consumindo a energia. Então, desse peso aí inicial, que tinha 468, ele vai ter, chegando no abatedouro frigorífico, 440. Ou seja, 6% do seu peso ele perdeu, ele vai ter, então, 94% do seu peso. Ao abate, esse animal ele vai ter, então, de carcaça quente, carcaça após abate, 255 quilogramas, o que equivale a 54,5%. Ou seja, esse é a porcentagem e também o peso que teria o animal após abate e retirada das partes diversas. Então, seria essa parte aí que é a carcaça principal comercializável. Nós temos também carne industrial, uma segunda parte, com 7,3 quilogramas, o que equivale a 1,6%. E também nós teremos os miúdos e glândulas, com 12,9 quilogramas, que equivalem a 2,8%. Aliás, 12,8 quilogramas de miúdos e 5% de glândulas, ou seja, 2,8% de miúdos e 5% de glândulas, totalizando 12,9 quilogramas. Então, essas são as partes principais que vão fazer parte da formação da carcaça. Então, se a gente tem um boi completo, a gente vai ter uma perda já nesse deslocamento, nesse transporte. Então, quanto mais longo for o deslocamento, quanto mais estressante for o transporte, mais perda de peso terá o bovino saindo do ambiente onde ele está vivendo, né, do cercado, para chegar no frigorífico. E no frigorífico, sendo abatido, nós teremos, então, uma carcaça quente que equivale, em média, 54,5% ou 54% do seu peso inicial. O peso inicial lá do abatedouro. Então, se a gente separar depois o que é a carne industrial, né? O que é que nós vamos ter naquela segunda parte lá, aí nós vamos ter sangue, 12 quilogramas, ossos, 18 quilogramas, gorduras, 18 quilogramas,
o que equivale a 10,2% daquela carne industrial, totalizando aí 48 quilogramas. Nós teremos também couro, mocotóis, intestinos, buchos, etc., que é a parte de retirada, né, a parte externa, que não vai ser vendida como carcaça também. E aí nós teremos 65 quilogramas, ou seja, 13,9% equivalem a esses couros, mocotóis, intestinos, bucho, etc. Temos também o conteúdo do bucho, as vísceras, né, que nós chamamos, e também das estrias, daquelas pequenas partes que estarão ali fazendo parte das vísceras. Então, as vísceras, elas terão, em média, 37 quilogramas para esse animal, com esse peso de 468 quilogramas, o que equivale a 7,9% do peso do animal quando chegou no abatedouro. E desses ainda de carne industrial, nós temos em relação ao couro, mocotós e intestino, a quebra nos currais de 10 quilogramas, ou seja, quando chega o animal, ele vai ter uma dieta, ele vai passar por uma dieta hídrica, então vai perder conteúdo estomacal, então a perda é mais ou menos 10 quilogramas, e na matança também ele vai perder mais 5 quilogramas, o que equivale a 3,2%, ou seja, 15 quilogramas. Então, é mais ou menos o percurso que terá, né, uma caça de bovino, ou o bovino saindo da fazenda e chegando no abatedouro, após o abate, a carcaça vai passar por essas divisões, subdivisões, e aí nós temos as porcentagens, que são porcentagens avaliadas, ou porcentagens médias de abate de centenas de animais. Então, essa é uma média já ponderada de experimentação e de pesquisa de muitos animais, para poder chegar a essas porcentagens. Então, a diferença é muito pequena quando a gente observa em relação ao real e essas porcentagens já pesquisadas. Então, aqui nós temos um gráfico do ano 2017, com peso médio de carcaça em quilogramas dos bovinos abatidos no segundo trimestre de 2017. Então, nós temos aqui o peso médio do Brasil, então o peso médio do Brasil nessa primeira coluna à esquerda. Então, nós vemos que é 246,8 quilogramas, seria a média brasileira. Já no centro-oeste, a média mais alta, nós temos 256,6 quilogramas, a média das carcaças, certo? O sudeste 256, norte 244,8, nordeste 230 e o sul 255,7. Então, a gente vê que há uma média diferenciada, e se a gente for buscar lá no fundo, a gente vai observar que o centro-oeste tem um abate, em sua maioria, de bovino de corte especial, né? Bovino de corte criado a pasto especificamente com raças muito mais desenvolvidas para carne, para corte. Então, é claro que vai ter uma carcaça média superior àquela das outras regiões. O sudeste também tem uma quantidade muito maior de bovinos de corte, o norte também tem uma quantidade grande de bovinos de corte, e aí quando a gente chega no nordeste, a gente vê que o bovino de corte, ele é uma média, porque nós temos, tanto no nordeste como no sul, uma quantidade enorme de animais que são abatidos, mas vêm das raças de leite. Ou seja, os bovinos de leite são abatidos e eles entram na estatística. Não quer dizer que nossos bovinos, Nelore, por exemplo, do Nordeste, seja inferior ao Centro-Oeste ou Sudeste. Não, não quer dizer isso. Aqui, esse gráfico, ele demonstra uma média do peso de abate. Então, está entrando aqui vacas e raças ebuínas, raças não puras em geral, tá certo? Então, é por isso que essa média vai lá para baixo. Se nós olharmos em termos de genética,
e produção de pasto. Nós não temos as mesmas condições do Centro-Oeste, em termos de clima, em alguns momentos, mas o Centro-Oeste também, no meio do ano, fica completamente seco, né? Eles têm 3, 4 meses de seca total. Então, nós temos as mesmas condições praticamente, é claro. Qual a diferença? É que nós somos grandes produtores de leite. A maioria dos estados, nós temos uma quantidade muito grande de raças, poderíamos dizer alternativas, né? Porque estão adaptadas ao Brasil há muitos anos, desde a colonização, e nós temos também o abate desses animais. Peso médio de carcaça em quilogramas, em quilogramas dos bovinos abatidos no país no segundo trimestre de 2017. Então, a gente tem aqui uma amostra por estado dos principais estados que produzem bovinos, e Alagoas consta aqui no meio, né? Então, a nossa média está aqui, 236,3 em 2017. Nós não temos dados mais novos no IBGE, não tem esse registro, infelizmente. Estão ainda agora fechando dados de 2020. Eu creio que esse ano ainda aparecerá essa tabela para 2020, mas até agora, até ontem mesmo pesquisei IBGE, não consegui achar. Então, é essa a ideia que nós vamos encontrar, né? Nós vamos ter aqui o estado de São Paulo com a média mais alta, aí Mato Grosso e assim vai. Então, os estados do Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, eles estão entre as maiores médias. Quando a gente soma, vai lá para cima, né? E aí o Sudeste com São Paulo, Rio de Janeiro, não sei se aparece aqui, cadê? Rio de Janeiro aqui lá embaixo, 220, então dá uma caída de São Paulo para cá, né? E aí o Rio de Janeiro tira a média e aí vai diminuir. Bom, o que é interessante é a gente ver que o estado de Alagoas, ele não está no pior, né? Lá em relação a essa média. A gente tem uma certa quantidade de Nelore já, de produção de gado de corte, de boa genética, e aí a gente está aqui, um pouquinho acima do Maranhão, está acima de Santa Catarina, está acima do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, do Amazonas, e assim vai. Então, estamos numa média razoável, porque temos aí no meio também nossas raças zebuínas, que não deve ser retirada, né? Claro, a zebuína, ela tem uma resistência, principalmente no sertão, ela tem uma resistência maior, para quem não tem condições de estar com uma raça pura, é claro que tem o seu papel, principalmente social, né? A gente não pode dizer que o animal é inferior a outro, porque tem toda uma conjuntura que vai estar aí por trás dessa produção. Quais os rendimentos, sustento da família, ganho pela cria, e assim vai. Então, essas dificuldades de melhoria de genética, a gente não pode colocar como sendo falta de tecnologia. Às vezes, a melhor tecnologia é um zebuíno para aquela região, para aquele lugar, para aquele espaço. Não tem uma pastagem adequada para um Nelore, e aí você vai colocar um Nelore, é claro que não vai ter o resultado que deveria, mas se colocar um zebuíno, um pé duro, ele vai ter um resultado melhor. Então, as condições locais é que vão dar essa definição. A mesma coisa que eu poderia dizer, o Piauí é o estado que tem pior raça, aí vai ver quais os animais se adaptam a essa região lá, né? Com o estado que tem quase 100% é sertão, e as condições de sertão árida, não é como o sertão de Alagoas, é sertão mesmo, brabo, né? Sem nada. Então, quais as condições para produzir animal nessa região? Produzir o bovino. Então, se a gente observar, a eficiência, talvez, do Piauí seja maior do que os outros estudos aí, porque são animais que se adaptam à alimentação mais escassa, de semiárido, plantas praticamente 8, 9 meses do ano sem chuvas. Então, para essas condições de clima, de ambiente, meio ambiente no geral, é o melhor que se tem, né? É o melhor que se tem. E a raça pé duro no Piauí é a mais criada. Então, são vacas que produzem 2 a 4 litros de leite, mas que têm uma resistência fantástica. Estão aí há mais de 300 anos produzindo. Então, vejamos que nem sempre o que mostra a estatística mostra
o que está por trás. A gente tem que observar também em relação à cultura local, né, para entender esses dados. Bom, voltando para o rendimento das carcaças de bovino, aí nós temos aqui já uma carcaça resfriada com 250 quilogramas, o que equivale a 100% da carcaça resfriada, tá certo? Então, essa carcaça, ela já resfriada, nós vamos dividir em 3 partes. O traseiro especial, o traseiro, né? O dianteiro e a ponta de agulha. Então, nós temos, cada carcaça, ela é dividida na metade. Longitudinalmente é cortada, e aí nós temos 2 partes, tá certo? Então, nós vamos ter no traseiro especial 2 partes, ou 2 bandas, né, de carcaça de 60 quilogramas, formando 120 quilogramas. Então, esse traseiro especial, ele equivale a 48% da carcaça resfriada. O dianteiro são 2 bandas de 47,5 quilos, que dão 95 quilogramas, o que equivale a 38% da carcaça resfriada. E a ponta de agulha são 2 bandas, né? 2 vezes 17,5, que dá 35 quilogramas, que equivale a 14%. Então, essa ponta de agulha, ela vai corresponder, né, a carne pura, sem gordura, 28 quilogramas, gordura 1,4 quilogramas e ossos 5,8 quilogramas. Vamos para o traseiro. Agora, o traseiro nós vamos ter corte sem osso aparado e o corte sem osso também aparado de outra parte do dianteiro. Mas vamos ver, só o traseiro nós vamos ter o filé, o contrafilé, alcatra, coxão mole, coxão duro, patinho, lagarto, capa e aba. Esse nome aqui em Alagoas recebe outro título, mas deixa eu ver aqui. O mouse não está indo só. Ok. Então, os músculos, aí a gente tem também vários cortes com esse nome de músculo. Retalhos, que são as sobras dos cortes. Gordura e os ossos dessa parte da carcaça, que dá 21 quilogramas. Então, veja que de 120 quilogramas, aliás, de 60 quilogramas, 40 nós temos realmente em cortes comercializáveis e 21 quilogramas nós vamos ter de osso. Tá? Então, 1/3 é o peso do osso. Já o dianteiro, nós vamos ter o acém, pescoço, o cupim, peito, paleta, músculos, retalhos, que são sobras, gordura, 7,8, e ossos, 18. 18 quilogramas de ossos. Então, nós vamos ter também, de 47 quilogramas, 18 são ossos, ou seja, mais de 40% mais ou menos vai ficar em relação a ossos somente. Então, nós temos as diferentes partes anatômicas dos animais que vão dar diferentes cortes, né, e que também no mercado tem diferentes preços. Então, todos aqueles que estão mais perto da parte do filé, que tenha menos musculatura estriada, ela vai ter um preço mais elevado. Então, como o filé, o mais próximo contra filé é alcatra, aí coxão mole, coxão duro, patinho, lagarto, esses são os cortes carnes de maior valor comercial, né? Então, nessa parte anatômica do animal, é aí que nós vamos ter a parte mais comercializável como carne in natura, e que jamais os embutidos, essas salsichas, linguiças, vão ter preços que cubram o preço in natura dessas partes anatômicas aqui, da parte do traseiro especial.
Já na parte dianteira, nós vamos ter várias também, né, como o acém, que é bastante vendido, o cupim também bastante vendido, peito, já tem musculatura, paleta musculatura, o próprio músculo é vendido também para cortes pequenos, os retalhos são sobras, e aí nós temos gorduras, que aí nós temos alguns cortes que vêm com gordura também, e ossos que alguns cortes também são colocados com pedaços de ossos. É claro que o preço, quando tem osso, vai decair, porque você está pagando por algo que não vai ser digerido, né? Mas faz parte também do comércio alguns cortes com ossos. Bom, normalmente o bovino não se utiliza comercializar a cabeça, né? A cabeça completa. No suíno a gente vê ainda, mas bovino não. Então, a cabeça do suíno, ela tem uma certa quantidade de carne, chamada carnes da face, e também é retirado parte dessa carne, né? Então, está dentro da carne, da parte da carne industrial, ou seja, aquela carne que vai ter cortes e utilização na indústria. Então, aí nós temos a carne da cabeça, com 2,6 quilogramas, a sangria, nós temos 1,8, fraldinha, nós temos 1,2, lombinho, 0,8 e 5 quilogramas, tá, pessoal? 0,8, 800 gramas e outras 900 gramas. Então, são algumas partes já da parte da estrutura superior da cabeça. Para onde vai essas carnes da face, né? Então, toda essa parte de carne industrial, ela é utilizada na produção de hambúrguer, de linguiças, salsichas, em produtos industrializados que não precisa ter cortes cortes carnes mais caros. Agora, pode ser feito desses cortes? Claro, né? Então, vários produtores de linguiça utilizam cortes mais caros, mas também cobram preços correspondentes. Vamos ver agora o rendimento de miúdos e glândulas de bovinos. Nós temos aqui, inicialmente, daquele bovino que a gente abateu lá no início, 12,9 quilogramas, o que equivaleu a 2,8%. Então, desses miúdos e glândulas, nós vamos ter o fígado, como sendo a peça principal, que é, inclusive, permitida ainda no Brasil a comercialização. Vários países não permitem comercialização de vísceras. Então, no fígado, nós temos 5 quilogramas, desse quase 50%, né, isso dos miúdos, o coração, 1,4 quilogramas, a língua, existe vários pratos, né, e é muito comercializado também a língua, o rabo de bovino, o miolo, os rins, o pulmão, essa parte para feijoada é bastante utilizada, né, a parte do estômago, vísceras, em geral, algumas partes são utilizadas, o pâncreas, tireoide, adrenais e hipófise. Essas aqui praticamente não são utilizadas comercializadas, né? Mas as demais de cima sim. Bom, as vísceras, elas têm um preço bem inferior, né? Normalmente tem um preço 50%, no caso o fígado, 50% a 40% do valor de uma carne média, e os demais têm o valor de 30, 20, dependendo da parte pulmão. Isso aqui chega a 10% do preço, 10, 15% do preço de uma carne de primeira. Então, as vísceras, elas são comercializadas em supermercados, só algumas partes, mas em feiras a gente encontra ainda praticamente todas essas partes, né? Alguns abatedores ainda comercializam. Bom,
Nós temos ainda aqui um rendimento, só que no Brasil foi proibido, mas temos aqui o rendimento, né? Rendimento obtido em farinhas para ração animal e sebo, a partir de 48 quilogramas de subprodutos frescos. Então, antes se vendia bastante para a produção de animais, farinha de ossos, farinha de sangue, e foi proibido a partir de 97, 98, 1998, por aí, quando houve aquela grande crise ou epidemia, né, também podemos dizer uma epidemia da doença vaca louca na Europa, e foi observado que a origem vinha da utilização de grande quantidade dos animais confinados na Europa, na utilização de farinha de sangue e farinha de ossos. Como é um produto altamente proteico, chega a 18, 20% de proteína, com a resposta muito rápida, ou seja, um produto de fácil assimilação, então foi retirado do comércio pela Europa inicialmente, e depois eles começaram a proibir do mundo inteiro, né? Onde quem trabalha com carne aliás, com farinha de sangue e farinha de ossos, normalmente a Europa não aceita para importação dessa carne. Então, com isso, está se tirando de todos os países esses produtos. Então, farinha de ossos, ela pode ser autoclavada, então, pode ser aquecida a 120, 135 graus e mata todas as bactérias, certo? A questão do sangue é mais complexo, então o sangue dificilmente você tem um tratamento com essa temperatura para que mantenha as características, principalmente proteína, ela é completamente desintegrada e modificada. Então, se ela está desintegrada, ela não vai dar mais a resposta que era dada quando era utilizado farinha de sangue só fervida, né, assim, passado por temperatura de pasteurização ou mesmo crua. Bom, de certa forma, sanitariamente, a gente tem a lamentar pela perda desses produtos, mas sanitariamente a gente deixa de ter um importante infectante, né, um importante meio de contaminação dos animais. Então, pelo sangue a gente sabe que pode vir vírus e vários micro-organismos que podem infectar. Se um está doente e você passa o sangue direto para outro se alimentar, você está infectando o outro animal. Assim como as fezes também. Então, sangue e fezes praticamente é proibido, né, que se tenha essa comercialização e utilização como alimento. As fezes de aves, por exemplo, até pouco tempo no Brasil era permitido, o sangue, farinha, tudo isso era permitido no Brasil, mas aí, a partir dessa problemática da vaca louca, eu creio que foi em 1995 que iniciou, então, a partir da descoberta de que essa contaminação vinha a partir desses produtos, foi praticamente no mundo inteiro, foi se tirando, né, essa alimentação a partir de sangue e de fezes, de esterco, de cama de galinha, por exemplo. Então, o rendimento de diversos subprodutos elaborados numa batedura a partir de 65 kg de subprodutos frescos, nós temos bovinos, aí nós continuamos aí com couro, mocotós, buchos, para 65 kg, o que equivale a 3,9% da carcaça. Então, couro aparado, 33 kg, bucho alvejado, ou seja, limpo, né? 4,50 kg, buchinho, 2 kg, canelinha, 0,9 kg, casco e chifre, 1,10 kg, mucosa e tripla, 1,40 kg, bile, 0,40 kg, medula, 0,20 kg, crina, que é a franja lá, né, do animal, 40 gramas, bexiga, uma unidade, e tripas, um conjunto. Então, todo esse destrinchamento é para a gente saber, a partir do abate do animal, o que é produzido. Então, vamos ver aqui um resumo, né, do que está acontecendo, ou aconteceu em 2020.
o número de bovinos abatidos em 2020 caiu 8,5% em comparação com 2019. No total, foram 29,7 milhões de cabeças abatidas sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária federal, estadual ou municipal. A queda acontece após 3 anos de crescimento. Com isso, o resultado volta ao patamar de 2016, 29,7 milhões. Em 2017, foram 30,8 milhões. Em 2018, 32 milhões. Em 2019, foram abatidos 32,4 milhões de cabeças bovinas. Então, a gente teve uma queda de 8,5% em um único ano. A gente sabe que, inicialmente, poderíamos dizer que o Brasil ele passou a ser um grande exportador de animais, e com a pandemia a gente teve uma modificação completa, né? Então, a pandemia fez com que as pessoas consumissem menos carne, a questão financeira, a crise econômica e alta da carne, né? Principalmente para o Brasil, que também é um grande consumidor. Quando a gente fala em consumo, em abate, não é somente para o mercado internacional, mas o mercado nacional, que tem 220 milhões de habitantes. Desses 220 milhões, pelo menos 150, 180 milhões consomem carne bovina. Então, com o aumento do preço da carne, com o aumento do dólar, né, nós passamos a ter um produto que é comercializado a preço internacional, tem royalties, né, ou seja, valor internacional de comércio, e aí nós temos que consumir de acordo com o valor internacional. Então, quem tiver os dólares para comprar, é claro que vai comprar por um preço para eles bem melhor do que a gente que está aqui comprando a real, né? Já a gente tem que pagar o preço, o valor em dólar equivalente. Então é isso, com isso houve essa grande queda de 8,5% no abate, né? E também no consumo da carne de gado. Em compensação, as outras carnes que não tiveram essa elevação tão grande, houve um aumento do consumo. Então, o único mês de 2020 com alta frente a 2019 foi junho, com 68,6 mil cabeças a mais que no mês do ano anterior. Enquanto a queda mais intensa foi verificada em abril, menos 382,6 mil cabeças. Os dados são da estatística da produção pecuária divulgada hoje, 18 de... isso aqui, se eu não me engano, foi de mês passado, de fevereiro, pelo IBGE, né? São dados de 2020, divulgados pelo IBGE. Estão agora terminando a estatística do ano passado. Aqui nós vemos no gráfico de 2010 e vamos ver 2016. Se a gente olhar, está na mesma linha, 2016 e 2020. Então, houve um acréscimozinho aqui. A gente vê que 2013, 2014, houve 2013, né? Bastante consumo, aumentou muito. Chegou quase a 35. Mas aí, reduzimos agora para esse patamar aqui de 30, né? 29,70, mais menos de 30, 29,70 mil cabeças abatidas. Então é isso, a gente teve, resumindo, uma caída no consumo e no abate por causa do consumo, né? Só se abate se tiver consumo, se não tiver consumo, não se abate. Mas também podemos dizer que existe o quê? Fases de aumento de consumo, diminuição, aumento, diminuição. Isso tem muito a ver com o poder aquisitivo, com o consumo aumenta quando o preço da carne baixa. Se o preço da carne aumenta, então nós temos uma diminuição do consumo. Isso é bem claro, né? Vamos ver agora o rendimento o rendimento de carne, né, no abate de suínos.
Da mesma forma que a gente fez para bovino, vamos fazer um pouquinho mais rápido em relação aos suínos. Então, vamos ter aqui uma carcaça de 100 quilogramas, que vamos denominar como sendo 100% da carcaça, tá certo? O peso vivo do animal lá na fazenda, 100 quilogramas, ele perde 1% no transporte, então teria, na hora do abate, teria 99 quilogramas, que equivale a 99%. Perde bem menos, né, de transporte do que o bovino, porque é um animal menor e tem mais gordura. A gordura conserva mais, dá mais resistência ao animal. Bom, então nós temos a carcaça quente no abate. Após o abate, o animal teria 84 quilogramas, ou seja, 84%. Lembrem que o bovino ele tem apenas 54%. Né? Desses aqui, nós temos órgãos, glândulas e vísceras brancas, 8 quilogramas, ou seja, equivale a 8%. Gordura industrial, o suíno tem o toucinho, né, que é comercializado também, 1,5 quilogramas, ou seja, 1,5% dos 100 iniciais. Carne industrial, 0,5 quilogramas, ou 0,5%. Essa carne industrial que a gente viu, são pequenas partes que são levadas para fazer linguiça, salsicha, essa parte. As cerdas, 0,35 quilograma, 0,35%. Casco, 0,05 kg, 0,05%. Sangue, 3,6 kg, que é 3,6%. Quebra de resíduos, ou resíduos intestinais, resíduos no geral, né? 0,44%. Conteúdo gastrointestinal ativo, né? O alimento dele ainda gastrointestinal, aí nós temos 1,5 kg, que é 1,6%. Bom, isso observamos que os suínos têm uma perda bem inferior em proporcional ao bovino, né? O bovino também tem outras partes que praticamente o produtor não ganha, como o couro, casco, mocotó, tem um monte de partes ali que é vendido ele o boi inteiro e praticamente o que ele vai ver vantagens financeiras é praticamente 50% do boi vivo, né? O restante, os outros 50%, são partes que são destrinchadas, mas um valor comercial bem baixo e praticamente o produtor não recebe por isso. Ainda vendo os suínos, a gente tem aqui o peso vivo da fazenda, 100 quilogramas, peso vivo no abate, 99, então vai perder 1 quilo, carcaça quente, 84%, 84 quilos, perda no resfriamento, 2 quilogramas, carcaça fria, 82 quilogramas. Então, retirado, abatido e ido para resfriamento, a gente tem no final 82% da carcaça como comercializável. Desdobramento da carcaça fria em seus componentes, aí nós vamos ter aqui para cada parte, né, da anatômica, 100%, 82 quilogramas equivale à carcaça fria com 100%. Aí nós temos aí a cabeça, 4 quilogramas, inclusive a cabeça em vários lugares é comercializada inteira. A papada, né, da cabeça, paleta, copa, carré, barriga, pernil, gordura perirenal, 2,5 kg, rabo e pés. Então, nós temos aqui as principais partes do suíno. Para cada um desses aqui, nós temos as destrinções, eu não vou ler, vocês vão ver com mais calma esse material, né? E vão tirar suas dúvidas em relação a cada parte, tá certo?
Rendimento em órgãos, glândulas e vísceras brancas, que equivale a 8 quilogramas dos 100%, 100% dessas glândulas e órgãos, nós temos 8 quilogramas dos 82 quilogramas de carcaça, né? Aí nós temos estômago, intestino delgado, intestino grosso, bexiga, fígado, coração, pulmões, rins, bago, o baço também, pâncreas, miolo, língua e aparelho reprodutor. Então, aqui está o peso e a porcentagem de cada um. E vamos ver a situação já 2020, né, em relação a suíno, já vamos passar para a ave também. Com altas desde 2005, o abate de suínos aumenta 6,4% e atinge novo recorde em 2020, ou seja, a carne de bovino teve 8,5% de diminuição de abate e a de suíno teve 6,4% de aumento de abate, ou seja, as pessoas deixaram de comprar carne bovina para comprar carne suína. Então, foram abatidos 49,3 milhões de cabeças de suínos em 2020, um aumento de 6,4%, mais 3 milhões de cabeças em relação ao ano 2019. Na série histórica, desde 1997, somente na passagem de 2003 para 2004 não houve crescimento da atividade. A partir de 2005, ocorreram altas ininterruptas, culminando em novo patamar recorde em 2020. Veja, mesmo com a pandemia, houve o mesmo patamar de crescimento. Já o abate de frango sobe 3,3% e bate recorde em 2020 também. Ou seja, se a gente pegar os 6 com os 3, dá 9, quase 10% de aumento de abate de animais. Então, as pessoas não deixaram de comer carnes. Trocaram apenas a carne bovina, que está muito cara, pelo suíno e aves. Né? Então, a mesma população só fez essa troca. Em 2020, foram abatidos 6 bilhões de cabeças de frango, aumento de 3,3%, mais de 190,8 milhões de cabeças em relação a 2019. Novo recorde de série histórica iniciada em 1997. Comparando os meses de 2020 e 2019, houve reduções em maio, menos 29 milhões de cabeças, e agosto, menos 177 mil cabeças. E acréscimo nos demais períodos, com destaque para março, mais 61,7 milhões de cabeças, e dezembro, mais 53,2 milhões de cabeças, que é exatamente o frango de Natal, né? Que antes era o peru, agora é o frango de Natal. Então, houve aumentos no abate em 18 dos 25 unidades da federação. Pernambuco aparece, Alagoas não aparece aqui. Alagoas não é um dos grandes produtores de frango, né? Não vai aparecer realmente. O Paraná continuou liderando amplamente o ranking das unidades das federações no abate de frangos em 2020, com 33,4% de participação nacional, seguido por Santa Catarina, 3,7%, e logo em seguida o Rio Grande do Sul, 3,6%. Então, o Sul ainda é o grande produtor, né, de frangos pela temperatura, e a sede, né, as sedes das maiores indústrias e frigoríficos mundiais, de exportação inclusive, né? Então, vamos ver também o rendimento do abate de frangos. Rendimento de carcaça, comparando aves com peso de 1,50 kg a 1,5 kg. Então, aqui teríamos as aves de corte, né, de descarte, e os frangos de 2,42 kg. São duas classes de carcaças diferentes, porque existem realmente essas duas classes. Ou um frango pequeno, né, muito pequeno, de 1,5 kg, ou galinhas de abate, galinhas de postura. E os frangos já mais fortes aí, 2,42, que é a média normalmente que é comercializada no Brasil. Né? Então, nós temos o peso aqui, 1,50 e 2,42. Desses dois pesos, nós vamos ter a porcentagem em relação à carcaça, né?
rendimento de carcaça. Então, no frango de 1,50, nós temos um rendimento de 65,6%. Já no de 2,42, 67,3%, que equivale a, em quilogramas, 65%, 984 quilogramas, e 67% nós temos o rendimento de 1,6 kg. Ou seja, o peso do animal é esse aqui inicial, e o peso final comercializado vai ser esse outro aqui, da outra extremidade. Então, quais são as partes que são comercializadas e o que acontece em relação à carcaça, né? Então, nós temos aqui o frango de 1,5 kg e o frango de 2,4 kg. Nós temos aqui a porcentagem do corte e o peso, porcentagem e peso. Então, a carcaça em geral, como nós vimos, 65%, e aí vem penas mais vísceras não comestíveis, 24%, fígado 2,3%, moela 1,53%, coração, pescoço, pés, total da carcaça 75,95%. Aqui nós temos em peso para cada parte, o de 2,40 a mesma coisa, e o total de peso 1,861 kg. Então, resumindo, nós vamos ter com as penas, vísceras não comestíveis, nós vamos ter uma porcentagem, né, total carcaça mais miúda, de 75,95%, que equivale a 1,139 kg. Já na carcaça 2,420, nós vamos ter uma carcaça incluindo miúdos, 76,91%, que equivale a 1,861 kg. Então, vejam que há uma utilização de uma quantidade bem superior das partes de frango, né? Se a gente comparar com bovino. Se a gente comparar com bovino, já inicia tanto bovino como suíno, aliás, suíno como aves, ele tem um aproveitamento da carcaça bem maior, praticamente de 15 a 20% a mais do que a de bovino. Bom, aí aqui nós temos mais um detalhamento, o rendimento dos cortes comerciais para os dois tipos de carcaça, né? Coxas, mais sobrecoxas, peito. O peito é a parte mais cara, né? Mais nobre do frango. Peito de frango sem pele hoje tem um preço praticamente superior ao restante. As asas e o dorso, que são divididos em outras partes. O total da carcaça, aí nós temos aqui, retirando, nesse caso, as vísceras, né? E nós temos aqui só os principais cortes: coxa, sobrecoxa, peito, asas e dorso. Rendimento percentual do peito de frango e suas partes sobre o peso vivo de carcaça de 1,5 kg e 2,420 e cortes de origem. Então, nós temos o peito com osso, com pele, né? Aí que equivale a 21,33% do peso vivo. O filé de peito sem osso e sem pele, que equivale a 12,80%. O tendão do filé, que equivale a 0,3%. Pele do peito, 2,93%, osso do peito, 3,73%, retalhos e gorduras, 1,33%. Então, isso aqui para a carcaça de 1,5. Para o carcaça de 2,5, nós temos também, para cada uma dessas partes, aqui o rendimento. Aqui nós temos nessa tabela o rendimento percentual de coxas de frango e suas partes sobre o peso vivo, de 1,5 e 2,5, cortes de origem. Então, nós temos aqui a coxa mais sobrecoxa, sobrecoxa com osso com pele, sobrecoxa com osso sem pele, osso da sobrecoxa, pele da sobrecoxa, coxa com osso, coxa sem osso sem pele, osso da coxa, pele da coxa e resíduos. Então, bem destrinchado aqui,
É claro que comercialmente a gente vai ter, é importante isso aqui para a gente ter uma ideia do que corresponde, se a gente for trabalhar com esse material, com abate e comercialização, que corresponde cada um. Nós temos também as asas de frango e suas partes sobre o peso vivo. Então, em relação às asas, nós temos a asa inteira, a coxa da asa, que é chamada de drumete, aquela coxinha, né, que se vende em bandejas hoje como se fosse coxinha, mas na verdade é a coxa da asa, a tulipa, que é aquela pontinha, e a ponta da asa, que é a asa propriamente dita. Então, aquela ponta da asa também é comercializada, e a tulipa. Então, a asa ela tem essas 4 partes que podem ser comercializadas. É claro, esses cortes, eles são comercializados dessa forma, mas a principal comercialização é o frango inteiro ou filé de frango. Então, as outras partes são adjacentes e são complementares, né? Então, somente com o filé do frango ou o frango inteiro, né, vendido congelado, a gente tem aí uma maior comercialização. E aí depois vem o filé de frango sem pele, o filé de frango com pele, que tem um grande comércio, né? Acho, eu não tenho estatística só da comercialização do peito de frango, mas se a gente observa, pelo que eu observo, né, em geral de comércio, é que quase 50% do comércio de frango hoje é feito através do peito, porque já vem, principalmente na cidade, as pessoas já pegam rapidamente aquilo ali, empana ou frita no óleo rapidinho e tem já pronto. É diferente das outras partes que vai precisar cozinhar ou fazer outros tratamentos. E o cozimento da coxa, o cozimento de asa e tal, ele requer um maior cuidado e mais trabalho, né? Mais energia gasta. Então, o filé de frango, isso no geral sai muito, né? Mas aí nós temos todas essas partes, elas são partes de carcaça ou frangos que, em sua maioria, deu algum problema na produção, tá? Porque o comércio mais intenso é de frango inteiro. Bom, nesse ponto, a gente para que sejam feitas as perguntas. Se vocês tiverem perguntas,